Fala, galera. Estamos de volta, tá? Estamos de volta agora com a aula de coma mixedematoso, certo? É uma aula do nosso módulo hoje de emergências clínicas. Confesso para vocês que é um assunto que a gente estuda pouco, a gente vê pouco, porque é uma condição que a gente atende pouco, né? E aí, por a gente atender pouco, a gente nunca pensa nela, né? A gente sempre pensa em mil e outras causas, mil e outros diagnósticos diferenciais, mas a gente sempre pensa que esse não é um diagnóstico que pode acontecer no departamento de emergência. Realmente, ele é bem mais difícil de aparecer e é subdiagnosticado muitas vezes, tá? Pronto. Vamos lá. Lembrando que, como o mixedematoso é uma emergência médica, uma emergência endócrina, certo? Tem alta mortalidade. Vou mostrar no final para vocês qual é a taxa de mortalidade desses pacientes. E muitas vezes, como eu disse, eles são subdiagnosticados ou nem são diagnosticados porque você nem pensa que pode ser isso, tá? A gente precisa de um diagnóstico precoce. Muitas vezes a gente não vai conseguir a ajuda dos nossos exames laboratoriais. A gente vai precisar realmente fazer um diagnóstico clínico. Vai ter que ter uma suspeita clínica forte para poder tratar esse paciente, tá? Então, é realmente um diagnóstico bem complicado. Vamos analisar esse caso aqui comigo. É uma mulher de 53 anos, né, que tem uma história de um passado de doença reumatológica autoimune, né, uma artrite reumatoide, com uso pregresso de corticoide, né, vinha fazendo prednisona há alguns meses, e não faz uso de nenhuma outra medicação e nega outras comorbidades, tá? Há 3 meses ela veio evoluindo com sonolência, humor deprimido, né, ganho de peso, e há 4 dias com tosse produtiva, febre mensurada, né, de 38 graus, piora da sonolência e desorientação. E o que a gente consegue inferir daqui? É um paciente que tem um quadro, né, infeccioso, né, tá com tosse produtiva, febre mensurada, sonolenta e desorientada. A gente pensa logo o quê? Que ela tem uma pneumonia, um quadro respiratório e associado, né? 3 meses com sonolência, humor deprimido, ganho de peso. 3 meses evoluindo com sonolência, humor deprimido e ganho de peso. O que a gente consegue inferir daí? Eu preciso já ligar o meu alerta de hipotireoidismo, certo? Mas aí tudo bem. Até aqui eu concordo com vocês que é bem difícil a gente pensar nisso, certo? Vamos para os sinais vitais dela. Chegou com PA de 12/8, saturando 93 em ambiente, frequência respiratória de 13, frequência cardíaca de 55, e a temperatura axilar de 34,7, certo? Tinha estertores crepitantes à direita, bolhas cardíacas hipofonéticas, um exame abdominal inocente e tinha um edema 3, cruzes em 4, em região pré-tibial bilateralmente, e um Glasgow de 11, tá? Então, o que é estranho aqui nessa paciente? Né? Ela está com o quadro, primeiramente, paciente satura 93%, tudo bem, eu posso justificar isso pelo meu quadro infeccioso, com frequência respiratória de 13. Tudo bem, ela está com Glasgow de 11, está mais rebaixada. Posso justificar isso já por uma bradipneia, né, paciente já mais rebaixada, posso segurar aí nessa informação. Mas a frequência cardíaca de 55 chama atenção, né? Se eu pensar que essa paciente está com tosse, história de febre, desorientação, sonolência, era para ela estar taquicárdica se eu pensasse num quadro séptico associado, né? Se a gente fosse pensar por aí. Tem estertores crepitantes à direita e ela está, na verdade, tendendo a bradicardia. Mas ela disse que não usa nenhuma outra medicação, não usa nenhum beta-bloqueador que justifique ela estar bradicárdica. E a temperatura de 34,7, né? Mais para hipotérmica. Aqui abre o parêntese da gente ter esse cuidado e essa ressalva dos nossos termômetros, né? Que muitas vezes eles são viciados e só dão uma temperatura única de 36. Fica preso lá o número. Outra coisa que chama atenção, bolhas cardíacas hipofonéticas, mas se ela for uma paciente que tem uma mama muito densa, né, muitas vezes realmente a gente não consegue auscultar tão bem as bolhas cardíacas, até aí tudo bem. E chama atenção que ela tem um edema de 3 cruzes em 4 em região pré-tibial bilateralmente. Beleza. E aí o que a gente tinha de exames laboratoriais? Né? Tinha um HB de 11, leuco de 11,200, era um desvio de 3,4% de bastões, não é um quadro infeccioso tão importante, com leucocitose tão importante. Tinha um sódio de 126, né, um sódio mais para baixo. Potássio, ok, de 4,6, o glicemia de 71, tendendo ao limite. CPK, né, aumentada, né, bem elevada. E um ECG com baixa voltagem. E aí a gente pediu, pensando no quadro do hipotireoidismo,
né, que essa paciente tinha essa história dessa letargia, dessa sonolência, desse ganho de peso, e chegou na emergência com esse quadro infeccioso associado, né, descompensando o hipotireoidismo que ela já devia ter, ou mal controlado, ou o crônico, né, ou o hipotireoidismo não diagnosticado, né, a gente pediu um TSH e um T4 livre, né, TSH bem alto e um T4 livre diminuído, de 0,2, certo? Então, quando a gente vê isso daqui e associa com os sinais e sintomas clínicos que a paciente apresentou, a gente precisa pensar em coma mixedematoso, certo? Lembrando que essa palavra coma, às vezes, né, assusta, mas como a paciente tem que chegar em coma, nem sempre. A maioria dos pacientes não vão chegar em coma, tá? A maioria dos pacientes vão chegar, no máximo, com rebaixamento do nível de consciência, né? Algumas outras alterações neurológicas que, se você não tratar e não diagnosticar, realmente ele evolui para coma, certo? Então, essa paciente foi uma paciente que a gente ligou o alerta. E aí, o que é que eu tenho de fatores desencadeantes associados a um coma mixedematoso, uma descompensação de um hipotireoidismo? Hipotermia e frio, tá? São fatores desencadeantes, descompensadores. Infecção, que era o que a nossa paciente tinha. Ela tinha um quadro infeccioso, né? Ela tinha um quadro aí de, provavelmente, uma pneumonia, infecção pulmonar, tosse produtiva, febre, né? Desorientação associada, tinha estertores crepitantes. Cirurgias, também pode ser um fator desencadeante, tá? AVC é outro fator. HDA, medicações, né? Como sedativos, anestésicos, também podem estar aí no rol de condições que podem desencadear um coma mixedematoso. E um hipotireoidismo mal controlado, né? O paciente já tem o diagnóstico, não fez o controle, descompensou e acabou evoluindo para um quadro de emergência endócrina. E aí, o que a gente tem de... o que eu consigo pensar aqui de alterações de exame físico e sintomas e sinais relacionados a um coma mixedematoso? O que a gente precisa ver e linkar com esse diagnóstico, né? Primeiramente, uma alteração do estado mental, né? Rebaixamento do nível de consciência, letargia, nível de consciência alterado, quadro convulsivo. Quadro convulsivo pode ser, inclusive, tanto por hipoglicemia, que esses pacientes tendem a fazer hipoglicemia, quanto hiponatremia, que eles também tendem a fazer hiponatremia. A gente vai ver que cerca de 50% dos pacientes com coma mixedematoso vão fazer hiponatremia, tá? E tem o chamado loucura do mixedema, né? Que é o mixedema madness, que os pacientes vão fazer um quadro de psicose-like também, tá? Que pode chamar a atenção para esse diagnóstico, certo? Esses pacientes, como eu disse, nem sempre chegam em coma, tá? Eles chegam ou letárgicos ou com nível de consciência alterado, mas se você não tratar e não diagnosticar, eles vão evoluir para coma, tá? E aí vem a alta taxa de mortalidade desse diagnóstico que muitas vezes a gente não consegue dar. A hiponatremia, como eu falei para vocês, até 50% isso é sal, tá? Não é açúcar, eu chequei na fonte. 50% dos pacientes vão apresentar hiponatremia, certo? No departamento de emergência com esse diagnóstico. Então, é uma porcentagem grande. Então, precisa ligar realmente a lanterna de suspeita no diagnóstico na nossa cabeça quando a gente vê um paciente com hiponatremia. Podem ser hiponatremias não tão graves. Nosso paciente tinha um sódio de 126, né? Mas podem ser hiponatremias menores do que 120, né? A gente vai ver mais na frente o que a gente faz com essa hiponatremia, certo? Então, por que acontece, né? Acontece por um prejuízo da excreção de água livre, por excesso de vasopressina. Lembrando que a vasopressina ela é um hormônio antidiurético, então eu vou acabar fazendo aí uma diluição com o sódio reduzido. E eu tenho um paciente com função renal prejudicada que também pode justificar essa alteração diagnóstica, certo? Hipotermia. Hipotermia, a gente sabe que o paciente com hipotireoidismo, eu tenho uma diminuição geral de todo o meu metabolismo vai estar prejudicado e a termogênese é um deles, tá? Então, também com essa diminuição do metabolismo, vou ter uma diminuição da minha termogênese, então os pacientes vão fazer hipotermia. Nossa paciente tem uma temperatura de 34,7. E aqui abre realmente o parênteses, como eu falei, que a gente tem que ter o cuidado de se essa temperatura realmente está sendo bem aferida, tá? E a gente sabe que a hipotermia ela é inversamente proporcional à mortalidade. Quanto menor a temperatura, maior a mortalidade do nosso paciente, tá? Que às vezes a gente ignora, né? A gente vê assim, deu 34,5 a temperatura dele, deve ser erro do leitor.
Mas se você tiver com essa suspeita diagnóstica na cabeça, pode ser que não seja erro, tá? Hipoventilação, né? Hipoventilação, mais uma vez, metabolismo prejudicado pelo hipotireoidismo descompensado, eu vou ter uma depressão central no meu centro respiratório. Com o meu centro respiratório funcionando mal, eu vou ter uma resposta diminuída à hipoxemia e à hipercapnia, tá? Então, esses pacientes podem fazer realmente acidose respiratória, né? Eles vão lavar menos o meu CO2 e eu vou ter o aumento do meu CO2 fazendo hipercapnia. A nossa paciente tinha uma frequência respiratória de 13, né? Ela já chegou já mais para a bradipneica, né? Provavelmente o centro respiratório dela aí já ligado no vermelho. E aí, não tinha a gasometria dela disponível, mas provavelmente essa paciente já estava com uma hipercapnia associada, certo? Fazendo acidose respiratória. E aí, muitas vezes, a gente vai realmente precisar intubar esses pacientes, tá? É importante aqui só um adendo nessa questão da intubação, porque o que é o com mixedematoso? O que é que acontece? Por que é que tem esse nome de mixedematoso? Porque a gente tem um acúmulo de albumina e mucina, né, no organismo em geral, né, nos depósitos, né, de mucina e albumina, e a gente pode ter esse acúmulo, inclusive, na região faríngea do paciente. Então, a gente pode ter uma certa dificuldade de intubar por conta disso. Aqui também pede um duplo preparo, tá? Deixar sempre o material de crico preparado. Se você laringoscopar faringe do paciente, tiver demasiado, se não conseguir introduzir o tubo, não conseguir laringoscopar, tá com o duplo preparo preparado, né? Duplo preparo preparado. Tá com o material de crico preparado. E aí, se você tiver essa suspeita diagnóstica na cabeça, você não vai ficar tentando passar o tubo, porque você sabe que não vai dar certo, tá? Outra condição, hipoglicemia. Nossa paciente também estava ali no limite, né, com 71 de DX. A hipoglicemia também por diminuição da gliconeogênese. A gente sabe, né, que pelos mesmos mecanismos das outras condições, metabolismo todo reduzido, né, metabolismo paralisado por conta do hipotireoidismo mal controlado, descompensado. Então, esses pacientes podem fazer hipoglicemia, inclusive podem precipitar convulsões, né? Tanto a hiponatremia quanto a hipoglicemia, tá? Então, atenção aos quadros convulsivos associados a isso. Lembrando que esses pacientes com hipotireoidismo, né, eles também fazem uma hipertensão diastólica, certo? Por fazer uma hipertensão diastólica, eu vou mostrar para vocês, eles fazem uma pressão de pulso reduzida. Vou já mostrar para vocês o que é que eu estou falando. Em quadros mais graves, né, eles podem fazer uma bradicardia com redução de contratilidade e comprometimento do débito cardíaco. Mas o que é que quer dizer isso que eu estou falando? Vocês lembram comigo que a fórmula da PA é débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Que o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, tá? E aí, uma vez que você saiba que a sua pressão arterial diastólica ela tem relação com a resistência vascular sistêmica e a sua pressão arterial sistólica tem relação com o volume sistólico, que a pressão de pulso é a diferença entre essas duas pressões, a gente vai ter uma pressão de pulso reduzida, porque geralmente eu vou fazer uma hipertensão diastólica, certo? Nesses pacientes. E aí, quando eu tenho uma alteração do meu débito cardíaco, minha contratilidade prejudicada, prejudica a PA, o paciente pode fazer hipotensão associada, e aí acaba fazendo um quadro mais grave mais lá na frente, que eu vou falar para vocês, tá? Mas a pressão de pulso reduzida é por conta disso. Eles fazem hipertensão diastólica, e a gente sabe que a pressão de pulso é um menos o outro, e ele acaba reduzindo esse valor, certo? E, como a gente viu na paciente, ela tinha um ECG de baixa voltagem e ela tinha bulhas hipofonéticas, né? Esses pacientes também podem fazer, inclusive entra no critério diagnóstico, podem fazer derrame pericárdico, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma imagem de um paciente com coração tamponado, né? Realmente toda essa região, essa é uma janela subchifóidea, toda essa região escura ao redor do coração é líquido, certo? Aqui ele está realmente tamponado, a gente não consegue ter abertura nem fechamento cardíaco, realmente o coração está esmagado aí meio ao líquido, restrição diastólica importante, mas às vezes eles realmente fazem só uma fina lâmina de derrame pericárdico, uma lâmina moderada que não leva a tamponamento, tá? Mas essa baixa voltagem é importante a gente se atentar, apesar de que mulheres com mamas muito extensas, a gente vai ter uma baixa voltagem eletrocardiográfica de toda forma, tá? Não chegou a haver alternância elétrica no eletro, mas se o paciente tiver um derrame pericárdico, né? Nesse paciente aqui, provavelmente, ele deveria ter uma alternância elétrica no eletro, né? Que ele faz uns movimentos de swing heart, então
o eletro, o QRS vai alternando, né? O maior, o menor, o maior, o menor, certo? E aí, o que é que eu faço com toda essa informação? Né? Como é que eu faço para juntar toda essa informação que a gente falou? O que é que eu tenho que pedir de exame? Como é que eu me organizo com o meio desse raciocínio? Beleza. Chegou esse paciente com aquele quadro clínico, abriu o alerta de que a paciente poderia ter, com aquele TSH e T4 que eu mostrei para vocês, que poderia ter um coma mixedematoso, certo? Então, coleta imediata de TSH e T4 livre, cortisol disponível para os pacientes com suspeita diagnóstica, tá? Vocês viram que a gente consegue abrir realmente a mente, ela tem um hipotireoidismo aqui, bem descompensado. Então deixa eu voltar aqui para o exame físico. Realmente é um paciente que estava já há alguns dias com letargia, né? Chegou com bradipneia, né? Estava fazendo hipoglicemia, sódio baixo, ECG com baixa voltagem, com esse TSH e T4 alterado, mostrando que ela tem hipotireoidismo descompensado. Então, a gente consegue fechar um diagnóstico muito mais fácil. Para você pensar que existe aquele diagnóstico, você precisa conhecer ele, tá? Então, não adianta você achar que vai surgir da sua cabeça se você nunca leu, nunca ouviu falar sobre, tá? Geralmente, o coma mixedematoso está associado a hipotireoidismo primário, ou seja, um T4 livre baixo, no nosso paciente era 0,2 e um TSH alto, nosso paciente tinha um TSH já de 70, tá? E eles podem ter insuficiência adrenal associada também, certo? Mas geralmente estão associados ao hipoprimário. Beleza, mas aí é da minha cabeça, eu pego essas informações todas e vou, deve ser coma mixedematoso, certo? Vou jogar um T4 e um T3 nele, ver agora. Existem critérios diagnósticos, tá? É uma tabela bem chatinha de você dar diagnóstico. São muitos critérios, não é uma coisa simples, fácil, mas a gente tem o celular para isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês quais são os grandes grupos que ele avalia. Ele vai avaliar a disfunção termorregulatória, que é a temperatura, né? Vocês veem aqui que eles podem fazer temperaturas até abaixo de 32 graus, né? Que é uma coisa assim absurda e gravíssima, tá? Eles fazem avaliação também dos efeitos no sistema nervoso central, se o paciente está sonolento, se está já em coma, se está só letárgico, se fez convulsão, se não fez. Então, quanto maior a gravidade do rebaixamento sensório, até ele chegar em coma, maior a pontuação. Cardiovascular, aí ele vai avaliar, né, sintomas de bradicardia, né, como é que está a bradicardia dele, se tem alguma alteração eletrocardiográfica, se tem baixa voltagem, se tem alternância elétrica, se não tem, se tem derrame pericárdico, né, se tem cardiomegalia, certo? Sintomas gastrointestinais, metabolismo diminuído, lembra? Motilidade intestinal diminuída, anorexia, constipação, né, ilho paralítico, tudo isso vai somando pontos, certo? De acordo com a gravidade. Se ele teve algum evento precipitante ou não, nosso paciente tinha um quadro infeccioso que precipitou essa descompensação desse hipotireoidismo, certo? Se ele tinha algum distúrbio metabólico, né, se o paciente tinha hiponar, hipoglicemia, hipoxemia, se tinha hipercarbia associada. Então, vai somando pontos em todos esses distúrbios que o paciente vai apresentando. E outros, né? Que ele coloca aqui, derrame pleural, edema pulmonar e hipotensão associada. Né? Lembra que o paciente pode fazer hipotensão lá pela fórmula do PA e débito cardíaco, né? No quadro mais avançado. Então, ele vai somando pontos. Vocês veem que quanto maior a gravidade, mais pontos ele recebe. E a gente tem um score de 60 ou mais altamente sugestivo de coma mixedematoso. Pacientes com o score entre 25 e 59, sugestivo, e pacientes abaixo de 25, aí realmente é improvável que seja coma mixedematoso. Né? Então, é um diagnóstico que é difícil para você pensar, né? Porque a gente está muito já acostumado. Essa bradipneia, o paciente está rebaixada. Hipoglicêmica, motivos metabólicos, né? ECG de baixa voltagem, mama extensa, já justifica aqui. Então, a gente precisa pensar que existe esse diagnóstico diferencial, tá? E aí, quando você pensa, você solicita TSH e T4 livre e dá o diagnóstico. O paciente morre menos por isso. E o tratamento, como é que a gente vai fazer? Muitas vezes eu não vou conseguir esperar sair um TSH e um T4 livre, né? Às vezes realmente demora. Muitas vezes você vai precisar fazer esse diagnóstico clínico sem exames laboratoriais, tá? Por isso que existem os critérios para respaldar, até para a gente ter respaldo, né? Não fazer nada da sua cabeça, tá? Lembra que é uma emergência médica endócrina e tem alta mortalidade. Então, não dá para eu ficar esperando TSH e T4 sair para poder começar a medicação, certo? Seu paciente já pode chegar bem grave. Então, 4 pilares principais de tratamento para esse paciente.
hormônios tireoidianos, os glicocorticoides, suporte e tratar a infecção ou a causa da descompensação, certo? Hormônios tireoidianos, faz T4 mais T3. Tem já alguns estudos mostrando, né, faz só T4, faz só T3 ou faz os dois juntos, né? Os dois juntos foi o que mostrou o melhor resultado, certo? Lembrando que o T3 a gente precisa ter muito cuidado com ele, porque ele pode precipitar arritmias, né? Esses bolos que eu vou mostrar aqui para vocês, o T4, um bolos inicial de 200 a 400 microgramas, e o T3 de 5 a 20 microgramas iniciais tem que ser lento, tá? Bolos lento, principalmente o T3. E a gente sempre tem que estar monitorando esse nível de T3, porque ele pode precipitar arritmias, tá? Então, a gente vai ficar fazendo esse T3 até o paciente ter melhora clínica ou estabilidade hemodinâmica, tá? Melhorou clinicamente, ficou mais estável, para o T3, tá? Não continua porque ele realmente tem, e o paciente pode ter intercorrências por causa de níveis mais elevados ou até mesmo pela infusão mais rápida da dose inicial da medicação, tá? Geralmente o paciente vai ter uma melhora clínica mais completa após uma semana, né, da medicação, mas não é por isso que você vai ficar fazendo T3 uma semana para ele ver, certo? O paciente melhorou estável, melhorou clinicamente, né? Você pode já ir passando para o T4 oral, tá? A gente não faz T3 oral, a gente substitui essas duas medicações EV pelo T4 oral, tá? Se o TSH está permanecendo alto, né? Você está com uma semana já fazendo a medicação, para TSH permanece alto, terapia inadequada, tá? Tem que rever a terapia, rever a dose e ver o que é que você está errando, porque é para ele já estar diminuindo, certo? Como eu falei para vocês, cuidado com as elevações rápidas. Bolos, ele tem que ser lento e fudido lentamente, principalmente do T3, porque ele precipita arritmias, certo? Então, é até mais seguro você fazer em jovens, né, do que um paciente mais idoso, mais cardiopata, certo? Glicocorticoide, hidrocortisona, a gente vai fazer até eu conseguir excluir que o paciente tem insuficiência adrenal, que vocês viram que eu falei para vocês lá que o diagnóstico ele pode fazer insuficiência adrenal associada, tá? Porque geralmente o comixodematoso ele vai ser associado aí por tireoidismo primário e pode associar com insuficiência adrenal, então até que eu consiga excluir hidrocortisona de 300 miligramas por dia para ele, tá? E aí os checkpoints de condutas, que é que a gente precisa fazer. Hiponatremia. Os pacientes, 50% deles vão apresentar hiponatremia, tá? Evitar excesso de fluidos. Se meu paciente está hipotenso, né? Geralmente, quando você começa a terapia, a gente consegue corrigir, né, isso daí. Se o paciente estiver muito grave, vasopressor. Né? Lembrem que a gente vai ter uma alteração de débito cardíaco, né? Meu metabolismo está reduzido, os meus outros órgãos não estão funcionando adequadamente. Quando você começa a fazer a terapia, o paciente começa a melhorar, tá? Mas evitar excesso de fluidos, tá? Para a gente não piorar essa hiponatremia, né? Ter cuidado com as convulsões, principalmente hiponatremia e hipoglicemia, podem precipitar convulsões desse paciente. Então, o paciente que convulsiona já é um paciente mais grave, já é um paciente de maior gravidade. Hipotermia, evitar aquecimento ativo, a gente pode precipitar aí uma vasodilatação e piorar a minha hipotensão. Então, hipotermia, vamos tentar fazer um aquecimento mais passivo nesse paciente e tratar a causa de descompensação. Nossa paciente tinha um quadro infeccioso, né, uma pneumonia associada. Então, a gente precisa fazer aí um antibiótico empírico baseado nisso, que foi por conta desse fator de descompensação, né, por causa dessa infecção, que ela descompensou e gerou todo esse quadro. Então, preciso tratar, semelhante a CAD, semelhante a outras condições descompensadas por infecção, certo? Mortalidade, 30% a 50%, tá? É uma mortalidade alta. Então, realmente, a gente precisa pensar nesse diagnóstico. A gente não pode fingir que ele não existe, tá? Porque ele existe, ele mata bastante, a gente subdiagnostica ou não diagnostica, o paciente entra em coma e fica a causa do coma como sepse e fica por isso mesmo. E você nunca pediu um TSH e T4 livre desse seu paciente, certo? Então, coma mixedematoso é isto. Perfeito?